Sacanagem. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bem, no vídeo de hoje a gente vai demonstrar um resultado bastante importante. Vamos provar que a integral de f é igual ao limite de suas somas de rima quando a norma da partição tende para zero. Para isso a gente vai precisar definir o que é uma soma de rima da f em relação à partição pontilhada, tá bom? Esse resultado é bastante importante porque é justamente a definição de rima para a integral. E a gente estuda nada mais nada menos que as integrais de rima. Tá certo, pessoal? Então vamos nessa, bora pro vídeo. Bem, pessoal, então vamos lá. Para a gente definir o que é uma soma de rima, primeiro eu preciso definir o que é uma partição pontilhada, né? Então, primeiro, dada uma partição P de T0 até Tn, um pontilhamento de P nada mais é do que uma lista de n pontos, onde o iésimo ponto dessa lista está no iésimo intervalo da partição P, beleza? A partição junto com esse pontilhamento é chamada de partição pontilhada. Aí a gente vai denotar assim por um P estrela, por um P hashtag, sustenido, algo desse tipo, beleza? Bem, então definido o que é uma partição pontilhada, deixa eu só dar a ideia geométrica, nada mais é do que você tem aqui, por exemplo, você tem aqui o intervalo de A até B, os pontos em pretinho aqui são os pontos da partição, ok? Então, eu defini a partição com esses pontos que eu marquei aqui agora. Um pontilhamento seria eu pegar em cada intervalo desse um pontinho, que foi o que eu marquei de azul, olha. Marquei um pontinho de azul no primeiro intervalo, outro no segundo, outro no terceiro, outro no quarto, outro no quinto. Então, em cada intervalozinho da partição, eu marquei um ponto. Então, isso nada mais é do que um pontilhamento da partição, ok? Pronto, então vamos ver agora o que é uma soma de rima em relação a uma partição pontilhada, tá? Seja f uma função limitada e p uma partição pontilhada do intervalo AB. Então, a soma de rima de f em relação à partição pontilhada p asterisco, a gente denota a soma de rima com esse sigma aqui. Isso não é um somatório real, não estou fazendo um somatório, é só anotação. Assim como a gente denotou por S minúsculo a soma inferior e S maiúsculo a soma superior, a gente está denotando com esse sigma a soma de rima de f em relação à partição pontilhada p estrela, ou p asterisco. Então, a soma de rima de f em relação à partição pontilhada p estrela é justamente um somatório de f de xi vezes ti menos ti menos 1. Bem, o que é que mudou aqui nesse somatório para a soma superior ou para a soma inferior? Na soma inferior, por exemplo, a gente tinha o somatório de 1 até n, mi, ti menos 1. Então, o que mudou na superior só mudava o mzinho por um mzão. Então, o que mudou, pessoal, foi só esse camarada aqui, tá? Que antes eu tinha o ínfimo no intervalo, ou o sup, o ínfimo na soma inferior, o sup na soma superior, e aqui eu estou aplicando a f justamente no pontilhamento, tá? E veja o que vai acontecer. A ideia geométrica disso, pessoal, é que na soma, por exemplo, mais uma vez, eu tinha aqui, ó, a partição são os pontos em preto, a partição são esses pontos aqui. Os azuis são os pontilhamentos, é o pontilhamento da partição. Então, se a função é maior ou igual que zero, a ideia geométrica da soma de rima em relação à partição P estrela nada mais é do que eu pegar agora os retângulos cuja altura, preste atenção, pessoal, aqui seria, por exemplo, olha, o xi 1. Então, a altura, por exemplo, desse primeiro retângulo é exatamente f de xi 1. A altura do segundo retângulo f de xi 2 e assim por diante. Veja que na soma superior, pessoal, por exemplo, o primeiro retângulo na soma superior eu teria que pegar no sup, então eu teria que pegar a altura lá em cima na soma superior. Já na soma inferior eu teria que pegar um ínfimo, teria que pegar esse retângulo aqui embaixo. E nessa soma de rima eu peguei um aleatório no meio, deu o retângulo com a altura aqui no meio, beleza? Então, o que acontece? Isso aqui é sempre geral, essa relação da soma superior com a soma de rima e a soma inferior? Sim, porque veja só o que acontece. Como eu já falei para vocês, o que foi que mudou
O que foi que mudou entre soma inferior, soma superior e soma de rima? O que mudou foi esse termo daqui. Aqui eu tinha um ínfimo, aqui eu tinha um sup, e agora eu estou com F de que se I. Então isso significa, pessoal, que... depois eu apago. Isso significa o quê? Isso significa que a soma inferior, onde ali naquelas alturas, digamos assim, do retângulo, se a função for maior ou igual que zero, né? Onde a altura do retângulo é o ínfimo, a soma superior tem aquele mzinho, né? Eu falei errado, tá? Eu falei soma superior tem um mzinho. Mas olha, uma vez que o ínfimo é sempre menor ou igual do que o F aplicado em que se I, que é menor ou igual do que o sup, lembre que o que se I está no 10º intervalo. Então, por isso que F de que se I está entre o ínfimo e o sup da F nesse intervalozinho. Então, como isso aqui acontece sempre, é fato que, independente da partição e independente do pontilhamento e independente, inclusive, também da F, a soma inferior da F em relação à partição P é sempre menor ou igual do que a soma de rima em relação à partição pontilhada P estrela, que é menor ou igual do que a soma superior da F em relação à partição P. E isso vale sempre, independente de quem é a partição e de quem é o pontilhamento da partição, e também vale para toda a função, beleza? Justamente porque esse aqui é o ínfimo, esse é o sup, e isso é você aplicar F em um ponto do intervalo, onde você está tomando o ínfimo e o sup. Isso aqui vai ser importante para a gente no nosso teorema, que vai vir já já, ok? Antes de demonstrar o teorema, eu preciso definir o que é o limite da soma de rima quando a norma da partição tende para zero. A gente disse que o limite da soma de rima de F quando a norma da partição tende para zero é igual a um número I se, dado epsilon positivo, existir um delta positivo, tal que sempre que a norma da partição P for menor do que delta, a distância entre a soma de rima de F, P estrela para I é menor do que epsilon. Veja que eu não citei o pontilhamento aqui. É porque isso, se a norma da partição for menor do que delta, independente do pontilhamento que você escolher, isso deve acontecer para esse limite CI, ok? Então, quando eu digo que esse limite da soma de rima, quando a norma da partição tende para zero é igual a I, é justamente isso, dado um epsilon positivo, existe um delta, tal que, independente do pontilhamento da partição, se a norma da partição for menor do que delta, isso aqui deve ser satisfeito, ok, pessoal? E agora vamos para o teorema, que é um teorema importante justamente porque a gente vai ver a integral como limite de soma de rima, que é exatamente como Riemann definiu, né? E essa nossa definição que a gente tem aqui de integral superior e integral inferior e a integrável quando essas duas integrais, quando esses dois valores são iguais, é devido a Darboux. E Darboux foi um dos matemáticos que conseguiu fechar algumas pequenas lacunas da demonstração de Riemann, visto que a matemática, né, teve um grande desenvolvimento de rigor, né, de Riemann em diante. Na verdade, assim, de Gauss em diante, no século XIX e no século XX, tá bom? Então, o que é que diz esse teorema 7? Depois eu faço um vídeo só sobre essa parte histórica. O que é que diz esse teorema 7, pessoal? Então, seja f de A em B em R uma função limitada. Existe o limite das somas de Riemann quando a norma da partição tende para zero, se somente se a função é integrável. Nesse caso, a integral é justamente igual a esse limite. Beleza? É isso que a gente vai provar, e isso é um se somente se. Existe esse limite se somente se a função for integrável. E nesse caso, esse limite é exatamente igual à integral de Riemann. Então vamos lá, primeiro a gente vai provar essa volta, né? Se f é integrável, esse limite existe e vale a igualdade. Depois a gente vai provar que se o limite existe, a f é integrável. É porque essa volta, pessoal, o teorema do vídeo passado, que na verdade é o lema de Darboux, o lema de Darboux deixa a gente já na cara do gol para provar isso, que se f é integrável, então esse limite existe. Por quê? Por causa dessa desigualdade aqui em cima, pessoal. O limite desse de K, quando a norma da partição tende para zero, é a integral inferior. O limite desse de K, quando a norma da partição tende para zero, é a integral superior, foi o que a gente provou no vídeo passado. Se ela é integrável, que vai ser minha hipótese, né, nessa volta, digamos assim, se ela é integrável, a integral inferior é igual à integral superior. Então, o limite desse é igual ao limite desse, o que implica que o limite desse é igual a esse valor. E que valor esse é integral.
da F. Então eu fiz rapidinho, mas basicamente é isso. Olha, a gente já viu que essa desigualdade vale independente da F, vale para toda a F, vale para toda a partição e independente do pontilhamento da partição, beleza? Isso vale para toda a F, vale para toda a partição, independente do pontilhamento que você escolheu aqui, beleza? Isso aqui é importante, tá, pessoal? Porque na definição do limite da soma de rima, o negócio vai para aí, tem que ser independente do pontilhamento. E isso aqui vale independente do pontilhamento. Então, o que acontece? Uma vez que a função é integrável, a gente já provou que o limite desse aqui à esquerda, quando a norma da partição vai para zero, desse daqui, é a integral o quê? O desse do lado esquerdo é a integral inferior da f. Já esse do lado direito é a integral o quê? O limite, quando a norma da partição vai para zero, é a integral superior da f. Mas uma vez que a f é integrável, essas duas coisas são iguais e são iguais exatamente à integral de f. Então, o que eu estou dizendo aqui é que... Deixa eu apagar. O que eu estou dizendo aqui, pessoal, é que... Me perdi. O que eu estou dizendo aqui, pessoal, é que o limite desse, quando a norma vai para zero, a norma da partição vai para zero, é igual ao limite desse quando a norma da partição vai para zero, que é igual à integral de f. Isso porque a função é integrável. Logo, automaticamente, esse aqui que está no meio vai estar apertado, vai ter o limite também igual a essa integral. Logo, a função é integrável, logo, se a função for integrável, esse limite existe e é igual à integral de f. Então, essa é a parte fácil porque o lema de Darboux já deixou a gente na cara do gol. Agora vamos provar a parte mais difícil. Eu queria que esse vídeo fosse um pouco mais curto. Que é o seguinte, se o limite existir, então a f é integrável. Eu não vou precisar mais provar essa igualdade aqui. Por que não, pessoal? Porque eu já provei que se a função for integrável, já vale essa igualdade. Foi o que eu provei agora. Se a função for integrável, vale essa igualdade. Beleza? Então, eu vou provar que se o limite existir, então a f é integrável. Se a f é integrável, pelo que provamos agora, vale a igualdade. Beleza? Então vamos provar isso. Vamos supor que esse limite existe e vamos provar que a f é integrável. A gente vai provar que essa f é integrável usando aquele primeiro critério, que é aquele critério que diz o seguinte: dado a função é integrável se somente se, dado um epsilon positivo, existe uma partição tal que a diferença da soma superior para a soma inferior em relação a essa partição P é menor do que epsilon. Passou duas aradas com uma gota serena aqui gritando. Então, me perdi. Então a gente vai provar isso, que dado epsilon positivo, existe uma partição tal que essa diferença aqui é menor do que epsilon. O que é que a gente tem como hipótese, pessoal? A gente tem como hipótese que o limite da f, da soma de rima da f, quando a norma da partição tende para zero, é igual a um número i, beleza? Ok, se esse limite é igual a existe, é igual a i, então dado um epsilon, deixa eu escrever porque aqui já tem um pulo do gato aqui no meio da parada, tá? Então assim, dado um epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que se a norma da partição for menor do que delta, então a soma de rima de f em relação a qualquer pontilhamento menos o número i é menor do que epsilon. Então, dado um epsilon positivo, existe um delta que se a norma da partição for menor do que isso aqui acontece. Então, o que já vai acontecer, que a gente já vai dar um pulo, é o seguinte, olha, dado um epsilon positivo, existe uma partição, qualquer partição com norma menor do que esse delta vai funcionar, mas eu só preciso de uma, porque o que eu quero provar é que existe uma partição que isso aqui acontece, eu não preciso de toda com norma menor do que delta. Então, eu vou voltar de novo a minha retórica para você, mas eu acho que já vai estar claro que vai ter um pulinho aqui e não vai aparecer delta no meio. Então, suponha que esse limite daqui é igual a i. Então, dado epsilon positivo, existe uma partição do intervalo, de maneira que a soma de rima menos esse limite é menor do que epsilon sobre 4. Beleza? Então, existe uma. E essa diferença aqui, isso aqui é importantíssimo, não depende do pontilhamento. Eu posso escolher o pontilhamento que eu quiser para essa partição, que isso aqui vai valer, beleza? Agora só se liga aqui que a gente vai usar já isso lá embaixo,
é que essa desigualdade aqui significa o quê? Significa que esse camarada aqui, que esse número está entre esse mais epsilon sobre 4 e esse menos epsilon sobre 4, ou seja, a soma de rima está entre i menos epsilon sobre 4 e i mais epsilon sobre 4, beleza? Isso aqui vocês já estão cansados de ver, né? Uma diferençazinha desse tipo se escrever dessa forma. Mas tá bom, é porque a gente vai usar isso já já lá embaixo. Mais uma vez, essa diferença não depende do pontilhamento, não é verdade? Então eu vou escolher dois pontilhamentos diferentes. Um porque eu vou eu vou estimar a soma inferior da F em relação à partição P, e a outra para estimar a soma superior, ok? Veja o que acontece, pessoal. Como o Mzinho é o ínfimo de F no iésimo intervalo, é claro que se eu somo um número positivo qualquer, desde que isso seja positivo, se eu somar um número positivo qualquer, essa soma agora já não é mais cota inferior. Veja, o MI era um ínfimo, somei alguma coisa, deixou de ser cota inferior. O MI estava aqui embaixo, somei alguma coisa, deixou de ser cota inferior. Então tem alguém aqui no meio que é a imagem, que está na imagem de F, beleza? Então, bom, existe aqui um que se I, tal que F de I é menor, veja, eu estava com MI, subi alguma coisa, F de que se I está aqui no meio, beleza? É menor do que o ínfimo mais alguém positivo. Da mesma forma, pessoal, se o M grande é o sup, se eu subtrair alguém positivo, deixou de ser cota superior. Então, tem alguém na imagem aqui no meio, ou seja, tem alguém na imagem maior do que esse que eu subtraí, esse cara positivo, maior do que esse daqui, que seria o sup menos alguém. Beleza? Agora, essa escolha aqui, epsilon sobre 4 vezes n vezes ti menos 1, é para dar certo de maneira que a conta é feita ao contrário. Eu estou devendo isso a vocês, de fazer essas contas ao contrário, porque às vezes a demonstração é tão grande que quando eu faço a demonstração ao contrário para depois fazer de novo, o negócio vai para 40 minutos, tá? Mas veja, porque que é uma coisa importantíssima, tá, pessoal? Veja que eu disse a vocês, olha, a gente não está pegando o delta, a gente já está pegando uma partição e fixando ela, porque eu só preciso de uma partição. Nessa partição que está fixada agora, o n está parado, beleza? Porque eu não estou variando mais partição. A partição é essa, tem n intervalos. Então, sim, esse número aqui está parado, eu não estou fazendo esse número crescer, e esses caras também estão bem definidos, tá? Então, beleza. Então, eu pontilhei dessas duas formas. A gente vai chamar de P estrela essa que tem o que se e essa de P hashtag esse que tem o eta. Não sei se fala eta. No comando no LaTeX, né, para essa letra grega é eta. Já para essa daqui é xi, né? Mas se fala assim, que si, tá? Esse daqui eu não sei se fala eta. Mas é a vida. Se eu tiver errado, vocês me corrigem aí. Então vamos lá, eu pontilhei dessas duas formas, P estrela, P eta. O que é que acontece? Quando eu faço aquela soma de rima em relação ao P estrela, olha, presta atenção, pessoal, presta atenção aqui, eu vou fazer a soma de rima em relação à partição P estrela. Eu tenho essa desigualdade, a soma de rima, as alturas dos retângulos, altura entre aspas, porque pode ser negativo, as alturas do retângulo são isso aqui. Então é claro que isso aqui é menor ou igual do que isso. Beleza? Porque esse cara é menor ou igual que esse. Então, esse daqui passa para ser menor do que esse. E aí, por que eu escolhi esse negócio sobre 4n ti menos 1? Eu não, né? Quem demonstrou? Deve ter sido Darbo. Porque aqui eu consigo cancelar esse com esse. E o que vai acontecer? Quando eu olho para esse segundo termo aqui, primeiro, quando eu olho para esse vezes esse somatório dá justamente a soma inferior de F em relação à partição P. Quando eu olho para esse segundo pedaço, esse cancela com esse e vai sobrar epsilon sobre 4n, somado n vezes. Isso não depende do i. Epsilon sobre 4n não depende do i. Quem está variando no somatório é o i. Então, eu estou somando epsilon sobre 4n, n vezes. Isso dá, obviamente, epsilon sobre 4. Da mesma forma, quando eu faço a soma de rima em relação à partição P hashtag, né, P sustenido, isso aqui vai dar maior, né, porque aqui eu tenho que F eta I é maior do que isso aqui, essa soma de rima vai dar maior do que a soma superior de F em relação à partição P menos epsilon sobre 4, beleza? Passa esse epsilon sobre 4 para o outro lado e passa esse do camarada
para o outro lado, lembrando que aqui está menos, aqui está mais, eu chego em que, pessoal? Veja se vocês conseguem ver tudo. Vamos primeiro para esse. Eu passo esse cara para o outro lado, então a soma de rima em relação a P estrela menos epsilon sobre 4 é menor do que a soma inferior de F. A soma inferior de F em relação à partição P é sempre menor ou igual do que a sua soma superior, a gente já provou isso muitos vídeos atrás. E agora sim, passando esse para o outro lado, eu tenho que a soma superior é menor do que a soma de rima mais epsilon sobre 4. Só que lembra, a distância dessas somas de rima para o I era no máximo de epsilon sobre 4. Então, esse camarada aqui, por exemplo, esse daqui é menor do que I mais epsilon sobre 4. Beleza? E esse daqui, os dois, né, na verdade. E esse daqui é maior do que I menos epsilon sobre 4. Beleza? E o que é que eu tenho com isso? Eu tenho, então, que esse camarada é maior do que I menos... Sim, isso é o que eu escrevi de vermelho. Então, esse camarada é maior do que I menos epsilon sobre 2, né? Porque eu tenho menos epsilon sobre 4, menos epsilon sobre 4. E a soma superior é menor do que I mais epsilon sobre 4 mais epsilon sobre 4 dá epsilon sobre 2. Então, eu chego agora nessa desigualdade que acaba com tudo, né? Já termina a minha demonstração. Por quê? O que eu quero provar é que esse menos esse é menor do que epsilon. Sim, então eu tenho essa desigualdade grandona, obviamente que se eu fizer a subtração dos meios, isso vai dar menor do que a subtração dos extremos. A subtração dos extremos é justamente epsilon. Beleza? Então, a soma superior de F em relação à partição P menos a soma inferior de F em relação à mesma partição P é menor do que o epsilon, logo a função é integrável. E se a função é integrável, a gente já provou que vale a igualdade. Beleza, pessoal? Então, a gente prova assim o teorema que mostra a igualdade do limite da soma de rima com uma integral de F. Essa é a definição de integral de rima. Tá bom, pessoal? Uma coisa importante para vocês é que eu vou, no livro do Elon mais fino, né, nesse cinza, as próximas sessões logaritmos e integrais impróprias. São sessões mais simples de entender, tem poucos teoremas, inclusive, mas são importantes. Mas como são mais simples e na disciplina que eu estou lecionando agora aqui na graduação, eu não estou com muito tempo, eu vou partir para o capítulo 12, que é um pouquinho mais complexo, que é limites e sequências, sequências e séries de funções, beleza? O capítulo 12, o último capítulo do livro, tá? Muitas vezes os professores não têm tempo de chegar nele, né? Eu mesmo já estou na correria, então vou pular essas duas sessões por enquanto, pessoal, e vou começar a gravar o capítulo 12 do livro do Elon e espero no futuro, quem sabe, voltar e gravar essas duas sessões do capítulo 11, tá bom, pessoal? Eu espero também nos próximos dias gravar um pouquinho da história das integrais, mas vamos ver se vai dar tempo, tá bom? Mais uma vez, obrigado, compartilhe esse vídeo com seus colegas que estão fazendo análise com você, qualquer dúvida deixa aí nos comentários e comenta e curte, né? Eu estou começando a falar isso porque, obviamente, a gente faz os vídeos para as pessoas verem, aparentemente isso é necessário no algoritmo aí do YouTube, tá bom, pessoal? Valeu, até a próxima.